Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, primeiro dia deste novo mês, que assim nós abramos o coração para viver as muitas e tantas bênçãos que Deus tem para nós. Para a igreja, esse mês também é dedicado à oração pelas vocações. A vocação é o chamado que Deus nos faz e a resposta que damos para diversas vivências. Primeiro, a vivência de batizados. Depois, a vivência na fé num determinado trabalho ou missão, o estado de vida. Seja como padre, seja como religioso, religiosa, seja como esposo, esposa, né? E também as diversas missões na igreja, de catequista, de evangelizadores, missionários e etc. Então vamos rezar este mês de um modo muito especial, pedindo ao Senhor que envie operários para a sua messe. Dia 1º de agosto também, a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos redentoristas, um grande devoto de Nossa Senhora. Hoje, Jesus nos diz no Evangelho: dai-lhes vós mesmo de comer. Foi o que Jesus falou para os discípulos. A ordem de Jesus parecia impossível diante de uma multidão, impossível de ser executada dentro de uma lógica da razão. Contudo, ela começou a ser superada quando os discípulos apresentaram o alimento que tinham disponível, 5 pães e 2 peixes. É o texto da multiplicação dos pães que vamos ouvir hoje. Vamos juntos, então, meditar essa palavra. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho de hoje é de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é um texto conhecido e que encontramos também
nos outros evangelistas e que ao longo do ano ele vai se repetir. Há pouco tempo atrás nós já fizemos uma meditação sobre ele e vimos e refletimos sobre tudo que, como algumas pessoas tentam convencer de que não se trata de um milagre, foi apenas uma partilha, pegaram 5 pães, 2 peixes, é porque outros também tinham dali, daqui, fizeram uma partilha. Impossível. O texto é claro e os outros evangelistas trabalham muito mais isso, se trata de um milagre. Mas claro, um milagre que nos convida, assim, sermos solidários, capazes de partilhar o que temos, e nos convida, sobretudo, a olhar para o mistério da Eucaristia, porque ele prepara para nós, antecipa, no coração aquilo que Jesus depois vai fazer, que é o discurso da Eucaristia e que nós já conhecemos e vivemos. Ao mesmo tempo, a Eucaristia nos retoma a essa dinâmica da partilha, da solidariedade. Mas hoje vamos caminhar para outros pontos de reflexão. O primeiro deles, o texto começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus. Por que as pessoas seguiam Jesus? E até seguiam sem se preocupar com as distâncias e com provisão, ou seja, com comida. Simplesmente iam atrás de Jesus e ficavam querendo ouvi-lo e por causa dos milagres que ele realizava. Elas iam porque precisavam dele, porque sentiam-se acolhidas, porque queriam um direcionamento para a vida. E de fato o que Jesus vai fazer é isso, dar direcionamento, fazer os milagres, porque eles apontam, são sinais de algo maior. Infelizmente, mais adiante, algumas pessoas não irão compreender isso e Jesus mesmo vai chamar a atenção. Vocês estão vindo atrás de mim porque viram o milagre que eu fiz, comeram o pão e ficaram satisfeitos. Mas elas vão até Jesus porque sentem que precisam dele, que ele tem palavras que precisam ser guiadas por ele. Os discípulos, diante da situação proposta por Jesus, aliás, eles aqui proporam, olha, manda a multidão embora porque eles precisam comer. Os discípulos conhecem uma realidade objetiva. Como nós, quando nós calculamos as nossas forças e possibilidades. Eles não perceberam ainda a grandeza do que estava em volta e com eles. Mas você talvez já ouviu um ditado popular muito interessante. O ditado diz assim: quem deixa Deus fora de suas contas não sabe contar. 2 mais 2 é 4. Mas se eu contar com Deus, 2 mais 2 vai ser 5. Então, os discípulos esqueceram que Jesus, com o seu poder, estava ali com eles, do lado deles. E às vezes nós também nos esquecemos. Fazemos a nossa conta, as nossas forças e as nossas possibilidades. Mas Deus está conosco. Jesus disse isso, Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então devemos sim ser prudentes, não é passar o carro na frente dos bois, considerar os termos, as condições, mas não podemos abrir mão de confiar e de saber que a graça de Deus venha em nosso socorro. Jesus prometeu estar conosco e nos oferecer sua graça e sua bênção. Isso não significa que também quando não se realiza do jeito que esperamos, Deus seja mentiroso ou não queira saber de nós ou esteja distante. Por isso, é preciso o chamado otimismo cristão. O que é isso? Otimismo cristão é esse confiar e abandonar-se em Deus pelo dom da fé. O otimismo cristão vem como fruto da fé. O Senhor preparou tudo para nós. E até mesmo das coisas difíceis, Ele saberá tirar o maior bem.
Nunca, nunca Deus vai nos fazer perder tudo. E o otimismo cristão se robustece, se alimenta da oração. Quem é fiel e firme na oração, sabe passar pelas tempestades, pelas noites escuras e traiçoeiras e chegar adiante. Quem é fiel na oração e tem esse otimismo cristão, sabe que nunca chegará no fundo do poço. Poderá estar passando por um túnel escuro, mas lá na frente existe uma luz. O otimismo cristão não é meloso, e nem é uma confiança humana e que deixa tudo para Deus resolver. Mas é uma confiança no poder e na graça de Deus. O otimismo cristão não nos faz egoístas. Fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Então, os cuidados de Deus para conosco exigem uma conversão e uma adesão verdadeira ao projeto de Jesus. O otimismo leva para isso também. Porque se eu espero só Deus fazer as coisas e eu não assumo o meu compromisso com Deus, também eu me perco. Nesta nossa segunda parte da Academia Espiritual, 3 passos para rezarmos a palavra que ouvimos e meditamos. Primeiro passo, o alongamento, invocar o Espírito Santo, fazer essa sintonia de coração, entrar em oração com Deus. Nós vimos que a oração é que alimenta o otimismo cristão. Segundo passo, o aquecimento. Dessa palavra de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Um apelo. Jesus diz para os discípulos e diz para nós: dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, nós temos que obrar neste mundo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos que fazer este mundo melhor. E temos que fazer a partir da dinâmica do Evangelho, segundo a proposta de Jesus. Por isso, a condição que o Evangelho nos apresenta. Os discípulos ainda meio que sem saber o que fazer, vão dizer: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que temos colocado nas mãos de Jesus fará uma grande diferença. Daí Jesus disse: trazei-os aqui. Que a gente leve até Jesus a nossa força, que seja pequena, a nossa dedicação, o nosso estar com Ele no reino de Deus. O resto Ele fará. Mas também uma advertência. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Com Deus, na graça de Deus e participando solidariamente com a nossa força, a nossa capacidade, a abundância dos bens materiais e, sobretudo, espirituais nos virá. Ainda sobraram 12 cestos cheios. A grandeza da bênção de Deus que vem sobre nós. Terceiro passo, treinamento. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, a compaixão é um sentimento divino. Por isso eu te peço nesta oração, ensina-me a ser compassivo, a sentir e sofrer com aqueles que sofrem, e ser um instrumento para aliviar o sofrimento. Guia minha vida, Senhor, orienta os meus passos, ensina-me a ter um otimismo embasado na fé e na oração. Dá-me, Senhor, essa capacidade da fé, da esperança e do amor. Virtudes para viver contigo e participar da obra do teu reino. Encha-me com a tua graça. Amém. E agora, a bênção de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.